Salve rapaziada, eu sou o Mendes, está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial aqui sobre o futebol feminino. Faz um tempinho que eu não trago um vídeo aqui para vocês sobre o futebol feminino. Então eu vou trazer aqui para vocês uma notícia, então vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido. Uma notícia muito importante, principalmente pro futebol feminino e mais importante ainda pro futebol feminino lá dos Estados Unidos. Onde as atletas da seleção feminina dos Estados Unidos conseguiram o direito de ganhar a mesma coisa, ganhar a mesma quantidade, ganhar a mesma coisa de premiações do futebol masculino dos Estados Unidos, a seleção masculina lá dos Estados Unidos, porque para quem não sabia, a seleção masculina ganhava mais em relação ao futebol feminino. Porém, agora, por conta de toda uma luta dentro do futebol feminino dos Estados Unidos, as jogadoras conseguiram esse direito de ganhar a mesma quantia que o futebol masculino, e eu já explico melhor essa situação aí pra vocês também, demorou? Então já vou usando o caso no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha no canal e não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje eu esse aqui o vídeo então aqui pra vocês, como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, a seleção feminina conseguiu o direito de receber a mesma quantia que a seleção masculina de futebol lá dos Estados Unidos. A Federação Americana de Futebol, que é conhecida como US Soccer, ela anunciou que os jogadores da seleção receberão a mesma quantia dos jogadores da seleção masculina. E a decisão foi tomada em ter um acordo entre as duas partes. E ainda segundo o New York Times, isso aqui já não é tanta certeza, mas segundo o New York Times, vou até ler certinho. Além disso, ainda de acordo com informações do New York Times, o acerto também prevê o pagamento de 24 milhões de dólares a um grupo de dezenas de esportistas como forma de compensação pelas décadas de desigualdade. O que significa isso? Que durante todo o tempo que as atletas receberam a quantia menor em relação aos atletas do futebol masculino, elas vão receber, elas vão receber por todo esse tempo não recebido, não sei se deu para entender, ou seja, o dinheiro que elas deixaram de receber, elas irão receber tudo agora, por isso que dizem que já tem um acordo de 24 milhões de dólares para pagar o que as jogadoras não receberam anteriormente. Então, essa notícia foi anunciada no dia 22, lá na terça-feira, então ela acabou sendo anunciada. Então, a partir do dia 22, as jogadoras receberão o mesmo valor do futebol masculino. Só que aí, esses 24 milhões de dólares, segundo o New York Times, serão separados para pagar algumas atletas, algumas jogadoras que não receberam essa quantia igualitária. Então, a partir do dia 22, elas receberão o mesmo valor e os 24 milhões serão direcionados para as atletas que não receberam o valor que era de direito delas, o valor que teria que ter sido igual. Bom, eu vou até ler aqui o comunicado feito pela US Soccer. Abre aspas. A US Soccer se comprometeu a oferecer a mesma remuneração às seleções masculina e feminina em todos os amistosos e torneios oficiais, incluindo Copa do Mundo a partir de agora. Bom, e avançando não, né? Retornando um pouco a mais, dizendo um pouco mais sobre essa briga do futebol feminino, ainda em 2019, eu vou falar sobre uma outra coisa, mas ainda em 2019, o sindicato das jogadoras da seleção lá dos Estados Unidos entrou com uma ação por discriminação de gênero contra a federação, ou seja, já entraram com uma ação anteriormente para conseguir o direito de receber uma remuneração igualitária. E na época, a Alex Morgan, que é uma das principais jogadoras da seleção dos Estados Unidos, e também a Rapinoe, que é um grande símbolo do futebol feminino, hoje em dia é um dos grandes símbolos, já foi eleita inclusive a melhor jogadora do mundo quando a seleção dos Estados Unidos acabou ganhando a Copa em 2019. Bom, e essas jogadoras, principalmente a Rapinoe, elas acusaram a US Soccer de recusar obstinadamente. Que é quando quando é uma recusa inflexível, ou seja, a pessoa simplesmente recusa, não é uma pessoa flexível que negocia, que faz isso, que aquilo. Teoricamente é uma pessoa teimosa, ou seja, foi uma recusa direta, não teve negociação, então por isso foi essa recusa obstinadamente. Bom, e esse processo vem principalmente desde quando a seleção dos Estados Unidos se tornou uma potência dentro do futebol feminino, então começaram a exigir a igualdade do que deve ser recebido pelos atletas. E também a seleção feminina é considerada teoricamente melhor do que a seleção masculina, por conta da seleção feminina ter ganho mais títulos em relação à seleção masculina. Então, nada mais justo, mesmo assim não ganhando nada, não era nada mais justo do que receber essa quantia igualitária. Bom, e Alex Morgan também acabou falando um pouquinho sobre essa igualdade de salários. Abre aspas para Alex Morgan. Não vejo isso apenas como uma vitória para a nossa equipe ou para o esporte feminino, mas para todas as mulheres em geral, fecha aspas, ou seja, Alex Morgan aí reforçando o comunicado.
Bom, e vale lembrar que lá em 2016, 5 atletas da seleção feminina dos Estados Unidos abriram, não abriram uma ocorrência, mas elas prestaram queixas para as autoridades locais contra a federação US Soccer, como que era a palavra? Alegando discriminação de salário. E na época, 5 grandes jogadoras foram o símbolo dessa queixa prestada. A primeira delas foi a Carrie Lloyd, uma das maiores jogadoras da seleção dos Estados Unidos, também já ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Também a Hope Solo, a goleira, a Carrie Lloyd, também a Alex Morgan e também por último a jogadora aqui que eu não sei falar o nome de jeito nenhum, que é a Beck Sauerbrunn. Não sei se fala desse jeito, mas é uma das jogadoras lá que acabaram prestando queixa contra a federação. E elas levaram o caso à Comissão de Oportunidades de Trabalho Equalitárias, que é uma agência federal que acaba cuidando de todas essas coisas. Bom, diante dessa ausência da US Soccer em relação a essa ação, lá em 2019, 28 jogadoras resolveram acusar a US Soccer de discriminação de gênero institucionalizada. Bom, então, desde 2016 vem toda essa briga e passou por 2019, que é briga, não acusa, né, em 2019, como disse pra vocês, e aí apenas em 2022, depois de todos os títulos conquistados pela seleção feminina, Olimpíadas, Copa do Mundo, Pan-Americano, diversos campeonatos ganhos pela equipe feminina de futebol lá dos Estados Unidos, elas finalmente ganharam o direito igualitário de salários, porque os jogadores masculinos do futebol masculino acabavam recebendo um valor acima em relação a elas, porém agora em 2022 esse valor será igualitário, ou seja, se o jogador masculino recebe, sei lá, qualquer valor, $10 mil, as jogadoras também receberão $10 mil, e como eu disse no início do vídeo para vocês, segundo o New York Times, seriam $24 milhões separados para dezenas de atletas que acabaram não recebendo o valor igualitário que teria que ter recebido. Ou seja, receberam um valor abaixo do que o futebol masculino. Então o futebol masculino, por exemplo, ganhou $10 mil e os jogadores receberam 5. Ou seja, esses $24 milhões são separados em partes iguais para os jogadores que acabaram não recebendo, teoricamente, o restante dos outros $5 mil. Eu estou citando um exemplo de 10 e $5 mil só para ter uma comparação aí para vocês. Então, bom, apenas uma notícia aí para vocês que eu acabei achando muito legal, que eu resolvi trazer aqui para vocês. Vou deixar você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também você no canal. Não esqueça do like também, demorou? Voltar para outro vídeo do canal no qual não tenha assistido. Sempre passando os cardinhos aqui, eu já deixo com os vídeos sugeridos também, demorou? E se eu acabei gaguejando alguma parte, falando alguma besteira, porque é um tema teoricamente um tema delicado aqui, então eu prefiro, às vezes, não tentar falar errado, às vezes acabar voltando. Então se eu acabei falando uma besteira, acabei gaguejando, demorando muito para soltar informação, até mesmo repetindo, porque eu não quero passar nenhuma informação errada, porque é um tema muito delicado de acabar se falando, então eu prefiro, né, tentar trazer tudo certinho para vocês também, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui.